Bom dia. Eu sempre fico pensando que uma hora eu vou acordar. Não sei quando vai ser, mas tá bom o sonho do jeito que tá. É bom continuar desse jeito, né? Eu queria agradecer demais, antes da gente começar, ao Cimesp. Eu estava contando para o Mário, eu fiz as contas, esse é o meu 7º Cimesp. E é sempre uma alegria muito grande vir para cá. Então, eu queria agradecer a confiança da direção do Cimesp, do presidente, do Mário, e o carinho de vocês, né? Porque é muito bom estar aqui em Recife. Eu estava falando para casa que eu já estou até pensando em mudar para cá, porque o povo gosta de mim, eu não sei porquê. Obrigado. Né? Bom, agora que eu já fiz os elogios, vou fazer a queixa. Vocês viram esse tema? Brincadeira, né? Então, me perguntaram 2 vezes o que eu ia falar, eu não sabia direito, porque não decorei ainda o tema. Espírito, possuidor de inteligência, então o espírito já é um tema, né? Possuidor de inteligência, 2. Emissor do pensamento, 3. Plasmador da vontade, 4. Então, a gente tem 4 temas para serem dissecados. Então, eu optei por fazer assim, a gente vai abordar os 4 temas de maneira separada, isolada. Primeiro a gente vai falar o que é o espírito, depois o que é inteligência, depois o que é pensamento e, finalmente, o que é vontade. E aí eu vou tentar dar uma amarradinha no final para a gente ver como essas coisas se relacionam, apesar de que eu acho que, na medida em que a gente for falando de cada um desses itens, a gente já vai fazendo a conexão, porque eles estão muito próximos, né? As coisas acontecem meio que ao mesmo tempo. E o que a gente vai fazer, com fins didáticos mesmo, para a gente tentar entender melhor como essas coisas se relacionam e a importância que elas têm, a gente vai falando de cada uma separado, já deixando os links prontos para, no final, a gente tentar fazer um fechamento. Tá legal? Então, a gente vai começar com o que é o espírito. E a gente vai usar, obviamente, o livro dos Espíritos. Lá, na questão 23, a gente vê Kardec perguntar o que é o espírito. Eu já vou chamar a atenção para uma coisa interessante. Ele pergunta, nessa questão, na questão 23, ele pergunta o espírito com letra minúscula. Tá? Depois a gente vai ver, tem uma outra pergunta em que ele faz espírito com letra maiúscula. Então, ele já mostrou uma diferença aí, tem alguma coisa diferente. A resposta dos espíritos é essa: o espírito é o princípio inteligente do universo. Bom, beleza. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. Como ele está falando do princípio inteligente do universo, obviamente que ele não está falando de individualidades, ele está falando de uma essência, de um todo, porque senão não seria do universo, né? A gente tem, sei lá, infinitas inteligências no universo, mas aqui ele usa a letra minúscula e a resposta dos espíritos é essa, tá? É o princípio inteligente do universo. Aí ele pergunta assim, lá na questão 76, que definição se pode dar aos espíritos? Aí ele usou espíritos com letra maiúscula. Então, você veja que aqui, lá ele estava falando da essência, né? Aqui, ele está falando da individualidade. E a resposta é essa: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Então, o espírito com letra minúscula é a inteligência, e o espírito com letra maiúscula é o inteligente, né? É o indivíduo que é inteligente. Portanto, a gente pode dizer que esse espírito, com letra maiúscula, é a individualização deste princípio básico, que é o princípio inteligente, e que ele chamou de espírito. Beleza? Então, e ele continua dizendo que povoam o universo fora do mundo material. Bom, aí ele está introduzindo um outro conceito. Porque fora do mundo material, eu tenho uma certa dificuldade aqui, porque a gente estudando a doutrina, a gente sabe que o desencarnado, o espírito desencarnado, ele tem perispírito. E perispírito é matéria. É matéria quintessenciada, fluídica, né? Mas é matéria.
Então, a gente usa esse termo, matéria, ou mundo material, para os encarnados. Então, seria toda a matéria que vibra abaixo de 300 mil km por segundo, ou seja, essa matéria física que a gente está acostumado e que nós chamamos de realidade, né? Que na verdade é uma baita ilusão, mas tudo bem, isso é para um próximo seminário, a gente falar sobre isso. Hoje a gente vai ficar aqui no espírito, tá? Então, ele já está introduzindo um conceito de que esse espírito, que é essa individualidade, essa inteligência individualizada, esse espírito, ele povoa, né, o universo fora do mundo material. Então, ele já está dando uma dica que talvez no encarnado a denominação seja outra. E aqui que começa um pouquinho a confusão, porque a gente vai abordar essa diferença entre espírito e alma, se é que existe. Tá certo? Então, vocês já devem ter tido essa dúvida, buscado no Livro dos Espíritos. Eles falam que que a alma é o espírito encarnado, tá? Então o Kardec perguntou para os espíritos, né, lá na questão 134, o que é a alma? E eles foram bem objetivos: é um espírito encarnado. Tá? Então, se tiver desencarnado, eu chamo de espírito com letra maiúscula, tá certo? Se tiver encarnado, eu chamo de alma, beleza? Aí ele pergunta assim, porque o Kardec era um cientista, né? E ele pergunta assim, tá, então a alma, o que era a alma antes de se unir ao corpo? E os espíritos respondem, o espírito. Aí Kardec fez a pergunta que eu faria: as almas e os espíritos, então, são a mesma coisa? Aí os espíritos respondem assim para ele: sim, as almas não são senão os espíritos. As almas não são senão os espíritos antes de se unir ao corpo. Ou seja, o espírito, com letra maiúscula, está desencarnado. Quando ele encarna, a gente para de chamar ele de espírito e começa a chamar de alma. Deu para entender? Até eu me enrolei aqui. Fomos bem no final, saímos ilesos? Bom, gente, isso é um problema. Por quê? Em ciência, a gente tem um aforisma na nomenclatura científica. Porque assim, quando você vai escrever um artigo científico, você vira inimigo de sinônimo. Porque em linguagem científica, cada nome deve designar apenas uma coisa, e cada coisa deve ser designada apenas por um nome. Isso se chama precisão de linguagem. Quando você está fazendo uma transmissão na arte, por exemplo, de um texto literário, de um poema, você se utiliza de várias formas de comunicação diferentes para dizer a mesma coisa, que é para que a pessoa exercite, né, esse sentimento que você está querendo transmitir para ela de maneiras diferentes, que você consiga evocar nela aquele sentimento. Na hora que você está fazendo uma transmissão científica, não tem nada disso. Não tem que escrever bonito, não tem que escrever chique, não tem que escrever rebuscado, ao contrário, você tem que ser pão, pão, queijo, queijo. Tá? Cada coisa diz uma coisa, quando você está falando, aquela interpretação tem que ser levada ao pé da letra. E isso virou um problema, porque Kardec, como cientista, ficou incomodado. Eu não sei se vocês perceberam, como eu, nesse diálogo entre ele e os espíritos, que estão nas perguntas, como ele ficou no pé do espírito, para dizer assim, mas espera um pouco. Então, como é que é? Me explica melhor, porque eu não posso ter dois nomes para a mesma coisa. E no final, ficou. Porque, pensa bem, o espírito com letra maiúscula, que é o princípio inteligente individualizado, que ele já usou o espírito com letra minúscula, quer dizer, já enrolou. Né? Eu tenho que dizer se é espírito com letra maiúscula ou minúscula. Se eu não estiver lendo, se eu estiver falando, complica. Vocês entenderam o problema? Não é um problema de conceito, vejam bem, o conceito está muito claro. Aliás, ele deixou isso muito claro, com todas as perguntas e os raciocínios que ele desenvolveu. Mas a nomenclatura virou um problema. E pior, se já não fosse um problema, espírito com letra minúscula e espírito com letra maiúscula, quando encarna, eu boto outro nome, que é alma.
Então vejam bem, se eu estou aqui fazendo uma palestra e eu quero falar para vocês do espírito, mas não do perispírito, só da essência inteligente, eu vou ter que dizer o espírito desencarnado, e agora eu estou falando apenas do princípio inteligente. Vocês entenderam como fica complicado? E se eu usar a palavra espírito, eu posso estar falando só do espírito desencarnado, eu posso estar falando do espírito com o perispírito. Então ficou meio confuso essa parte. Que Deus me perdoe, eu não estou falando mal dos espíritos. Não é isso. Mas eu estou falando em termos de comunicação científica. O que para nós, hoje, né, é muito importante. Porque a gente está extrapolando os limites do espiritismo para o meio acadêmico. E na hora que a gente faz isso, a gente tem que entrar bem comportadinho. Eles já não querem a gente na festa. Se você ainda chega sem terno e gravata, se é para eles não vão deixar a gente entrar. Então a gente tem que entrar bem bonitinho, falando do jeitinho que eles gostam, usando a metodologia que eles estão acostumados, para a gente poder mostrar para eles que a gente não está querendo inventar nada, a gente está trazendo uma verdade, como todos da área da ciência buscam, né? Uma verdade para ser colocada. Então, eu fui me socorrer do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que é também um cientista. E olha só que interessante, no livro Espírito, Perispírito e Alma, no capítulo 3, ele escreve assim: os conceitos a respeito de espírito e alma, e ele usou os dois com letras minúsculas aí, sofrem de certa imprecisão, especialmente no tocante à sua morfologia e substância. Então você vê que ele já notou essa dificuldade. Quando eu estou falando de espírito e alma, eu estou falando de que exatamente? E aí ele traz assim: a doutrina espírita ensina que o espírito é composto por perispírito e alma. Eu adorei isso aqui. Não é? Porque o Dr. Hernani está sutilmente dizendo o seguinte: pessoal, vamos chamar de alma o princípio inteligente individualizado? Não interessa se está encarnado ou desencarnado, que aí a gente pode dizer alma, quando é só o princípio inteligente, esteja ele encarnado ou desencarnado. Deu para entender? Então, eu trouxe mais ou menos o seguinte, para a gente tentar fechar esse primeiro item, que é a questão do espírito, né? O princípio inteligente individualizado é o ser simples, tá? Que a gente pode atribuir ao ser angelical ou ao ser crístico, que é, como o André Luiz descreve no livro Libertação, a segunda morte. Então, aqui, a gente tem, nós encarnados, a gente somos o ser trino, eu já vou falar. Quando você está desencarnado, você é o ser duplo. Quando você está desencarnado e é um ser crístico, em que você habita uma dimensão que não tem mais matéria, você perde o perispírito, por isso que ele chama de segunda morte. Na hora que você está no plano angelical e que não tem matéria ao seu redor, você é só o princípio inteligente. Isso daí gera um problema, assim. Tem algumas pessoas que falam assim: então eu vou me misturar, eu vou perder a individualidade. Não perde, porque você vai continuar com o seu corpo mental. Décio, está complicando isso aqui. Corpo mental não é perispírito? Não. Pergunta para o André Luiz, ele já falou que não era. O corpo mental determina o perispírito. Ele é um campo informacional. Então, mesmo que você esteja num plano crístico e não tenha mais matéria para organizar um perispírito, você continua em individualidade, porque você é individualizado pelo seu corpo mental, que é emanado pelo seu princípio inteligente individualizado, ou seja, alma. Então, mesmo que você esteja desencarnado e já seja parceirão de Jesus, você esteja lá ajudando ele nas tarefas diárias do planeta Terra, você ainda vai ter alma, mas você não vai ter perispírito. Então, você vai ser um ser simples, tá? Jesus é assim. Mas quando ele encarnou? Pois é. Pensa como esse cara gosta da gente, porque ele foi descendo os planos, as dimensões, da dimensão crística, onde ele não tinha mais as amarras da matéria, e ele foi descendo. Na medida em que ele desce, como ele tem corpo mental, ele começa a organizar um perispírito materialmente. E aí ele vem descendo, não só formou um corpo físico,
corpo perispirítico, como também ele encarnou, formou um corpo físico. Então, eu fico pensando que é um cara que calça 48, 49, colocou um sapatinho 23 e ficou 33 anos andando com o sapato. Não é? Quer dizer, ele estava determinado. Não é? Por quê? Porque é extremamente desconfortável para aquele espírito que atingiu altos níveis de evolução a relação com a matéria. A relação com a matéria ela é fundamental para o aprendizado do espírito. A matéria funciona como um instrumento de relação. E a relação traz a vivência traz o conhecimento, traz o aprendizado. Tá? Então, quando a gente chegar lá, nós vamos chegar, a música garantiu aqui, né? Seremos anjos. Então, quando a gente chegar lá, e se eu estiver errado, vocês me mandam um e-mail avisando. Que eu acho que eu vou estar aqui ainda. Aí o espírito desencarnado, que é o ser duplo, aí a gente está falando do princípio inteligente individualizado, que eu posso chamar de alma, aí, com a licença do Dr. Hernani Guimarães, mais o perispírito. Então, se eu estou falando assim, o espírito, só essa palavra espírito, com letra maiúscula, eu estou falando do desencarnado. Aí eu já estou me referindo às duas coisas. Princípio inteligente individualizado, esse é o perispírito. E o ser trino, que é como nos encontramos nesse instante, né? Que seria a alma do encarnado, o princípio, que é o princípio inteligente individualizado, mais o perispírito, mais o corpo físico. E aqui a gente vai ter o duplo etérico. O duplo etérico também fala assim, bom, o duplo etérico é perispírito? Não, também não é. É igual o corpo mental. O corpo mental, ele organiza o perispírito e o duplo etérico organiza o corpo físico. Por que ele não é perispírito? Porque quando você desencarna, ele vai embora também. Se ele fosse perispírito, ele tinha que ficar. Tá? E ele é feito de matéria de transição, que é o ectoplasma. É uma matéria que é produzida pelo encarnado, na respiração celular, com oxigênio, glicose, nas mitocôndrias das células encarnadas, produz biofótons, esses biofótons se organizam, formam um ectoplasma, que apesar de ter sido produzido por um corpo físico, ele é uma matéria que está na dimensão espiritual, ele é fluídico, quintessenciado. Tá? É por isso que quando um espírito desencarnado quer se manifestar aqui, ele precisa de um médium, porque ele não tem mitocôndria, ele não tem acesso ao oxigênio e à glicose para produzir o biofóton. E sem o ectoplasma, que é a matéria de transição, lá desencarnado, ele não tem como interferir aqui no plano físico. Tá bom? Vocês estão sobrevivendo? Está todo mundo bem aí? Se qualquer coisa, levanta a mão, tá bom? A gente reza depois. Então, é isso. Portanto, eu vou ficar com essa visão aqui, vou pedir essa permissão para vocês. No meu livro, eu determinei a palavra, eu usei o mesmo critério do Dr. Hernani e determinei a palavra alma toda vez que eu quiser falar de princípio inteligente individualizado. Só que no final dá confusão também, porque tem gente que usa de outro jeito. Então, eu acabei ficando assim, princípio inteligente individualizado é princípio inteligente individualizado. Vou ter que falar as 3 palavras toda vez que for falar, enrolando a língua, travando a língua, mas vou falar. Né? E aí o espírito é esse princípio mais o perispírito, e no ser encarnado é este princípio mais o perispírito mais o corpo físico. Tá bom? Se você não entendeu nada, entendeu essa última parte, está limpo. Passou de ano. Tá bom? Beleza. Bom, dito isso, né, você vê, a gente ficou um tempão, espíritas falando sobre definição de espírito. Você vê como uma coisa é complicada, né? A gente pensa que tudo é muito simples, muito fácil, mas quando a gente para pensar, tem uma complexidade atrás. Mas para a gente continuar o raciocínio, ir além do espírito, aí eu gosto muito dessa questão 27, que está na parte Elementos Gerais do Universo, no capítulo 2 do livro 1. O que é que está perguntado lá, né? O que o Kardec pergunta lá? Ele pergunta sobre o que há no universo, sobre a Trindade Universal. Vejam, não é para confundir com a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, ela traz, de uma maneira bastante inteligente, na minha opinião, ela traz Deus, Jesus e o Espírito Santo.
Vamos lá, Deus. Dá para a gente definir Deus? Não, nós somos criaturas, Ele é o Criador, né? Então a gente está meio longe de definir Deus. Mas tem Jesus. Jesus é o princípio inteligente individualizado mais próximo de Deus que a gente conhece, que a gente tem notícia. Então eu ponho Jesus como Deus. Tá, eu estou olhando na mesma direção, estou resolvendo o problema. E as comunicações mediúnicas? E os outros espíritos? Eu chamo de Espírito Santo, boto numa coletividade. E digo que é tudo a mesma coisa. Porque no final das contas, olha, se vem de Deus, Jesus, Espírito Santo, pode confiar. E pode mesmo. Então, numa época em que a gente não tinha nenhum conhecimento sobre o assunto, a Santíssima Trindade resolveu um problema conceitual e colocou em prática a nossa forma de ver a divindade. Agora, aqui, na questão 27, o Kardec pergunta o que é que existe no universo. E os espíritos respondem para ele: Deus, causa primária, origem de todas as coisas. Tá, isso daí é aquilo que não dá para a gente discutir, não é? A gente não tem como definir Deus, até porque definir é estabelecer um fim, estabelecer um limite. Deus é eterno, a eternidade já é um problema, né? Acho que já discuti isso aqui antes. Eu consigo entender que eu comecei um dia, que eu fui criado e que eu nunca termino. Isso até eu consigo colocar na minha cabeça. Mas alguma coisa que nunca começou, como é que fica isso? Não é? É meio complicado. Então, como é que a gente vai falar de Deus? Então, eu acho que por hoje, por enquanto, o que a gente pode usar é isso: Deus, causa primária. Causa primária. Isso traz, assim, a satisfação de um grande problema dentro da ciência. Porque o cientista, toda vez que você ouvir alguém dizer que é da ciência e que acha que alguma coisa apareceu por acaso, você não leva mais em consideração o que ele está falando. Porque o cientista, ele não acredita no acaso. Vocês veem, a palavra acaso é sem causa. A é negação, prefixo de negação. Então, acaso é você acreditar que alguma coisa, que nada gerou alguma coisa. Eu acho que eu já contei aqui uma vez um diálogo que eu tive com um ateu, e ele dizendo que eu era um místico, que eu acreditava no maravilhoso, na fantasia. E eu perguntei para ele: tá, então como é que você acha que começou o universo? Ele deu uma risadinha, falou assim: claro, todo mundo sabe, começou com o Big Bang. Eu falei: legal, teve uma concentração de matéria que explodiu e formou o universo. Ele falou: você não acredita nisso? Eu falei: acredito. Bom, pelo menos por enquanto, né? Eu não tenho nem como questionar isso. Mas a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: o que é que tinha antes do Big Bang? Ele olhou para mim e falou assim: nada. Eu falei: então, você acha que o nada gerou um universo e eu sou o místico? Vocês entendem como é que a coisa funciona? Então, Deus, ele encaixa como um conceito científico, uma necessidade científica. É que, obviamente, a maior parte das pessoas que falam contra a religião, que falam que Deus não existe, eles estão falando de um Deus antropomórfico, do velhinho de barba, aquela coisa bem infantil que a gente ainda usa, mesmo nós espíritas. Porque é uma coisa meio de voltar para a infância, de você se acolher, né? É gostoso pensar no velhinho de barba, o cara bonzinho, que vai quebrar o seu galho. Não é legal isso? Então, a gente faz isso, mas assim, em termos racionais, eu acho que a gente tem que se livrar dessa imagem. Então, o Deus não é nem uma pessoa, ele não é um ser. Ele é o Criador de todas as pessoas, de todos os seres, de tudo. Então, onde é que eu chego? Eu chego que Deus é causa primária. Ponto. Por enquanto, vai ser o que nós vamos falar. Deus, causa primária. E aí, os espíritos falam uma coisa bastante interessante para Kardec. Deus, que é causa primária, plasmou duas coisas, duas naturezas de coisas. A matéria, que é o fluido cósmico universal. Vejam, a própria ciência está usando esse termo, fluido cósmico universal, para designar uma matéria elementar, uma partícula elementar, que os gregos chamaram de átomo, e que os cientistas deram o nome do átomo de átomo, imaginando que seria uma partícula indivisível. Não é, certo? E hoje,
cada vez mais, os cientistas têm achado que, na verdade, esta partícula indivisível não é uma bolinha, é uma cordinha, né? Na teoria das supercordas. Bom, tudo que vem da matéria vem desse fluido cósmico universal. Então, toda vez que a gente usar a palavra fluido, a gente está falando de matéria. Tá certo? E a outra coisa, o princípio inteligente, que a gente já falou e que o Kardec perguntou e eles chamaram de espírito com letra minúscula. Certo? Deu para lembrar? Então, Deus cria e criará o tempo todo essas duas coisas. Fluido cósmico, que é matéria, e princípio inteligente. É claro que quando ele emana o princípio inteligente, ele emana esse princípio puro e ignorante, para que ele comece sua trajetória de evolução. E quando ele emana o fluido cósmico, ele emana o princípio elementar básico. Se for a cordinha, ele emana a cordinha, esperando que essa cordinha receba informação. E a informação vai fazer com que a cordinha comece a vibrar numa determinada frequência, numa determinada velocidade, para formar uma determinada partícula que vai se associando para formar um determinado tipo de matéria. Tá certo? Então, essas duas coisas, tudo que existe é uma combinação dessas duas coisas. Ou é só uma, ou é só outra. Na minha opinião, o fluido cósmico universal só existe desta maneira quando é emanado de Deus. A partir de então, a relação dele com as inteligências do universo faz com que ele se altere. Tá certo? Agora, o princípio inteligente vai virar indivíduo, né? Em determinado momento ele vai se individualizar e vai virar uma individualidade, vai virar alguém. E ele vai continuar essa evolução eternamente, até que ele chegue num ponto que não precise mais da matéria para continuar evoluindo. Que é o momento em que a gente chega lá no último andar para ajudar Jesus a limpar o apartamento dele lá. Tá certo? Deu mais ou menos para entender? Portanto, tudo se resume nisso dentro da minha cabeça. Deus, matéria e princípio inteligente. E como é que essas duas coisas se relacionam? Elas se relacionam através de uma coisa que é bastante interessante, porque ela é alguma coisa e não é nada. Informação. Informação é matéria? Não. Informação é inteligência? Não. O que é informação? É informação. Não é? Então, na hora que eu dou informação, eu estou programando, eu estou caracterizando. Tá? Pega essa ideia aí, guarda aí no bolso, que a gente vai usar até o final da palestra. Tá bom? Então, essa trindade universal, ela se resume assim: Deus, a inteligência suprema, que ela vem antes do princípio inteligente, olha só, né? Causa primária e origem de todas as coisas. O fluido cósmico universal, que é matéria em todas as suas formas possíveis, e o princípio inteligente, que é um elemento entrópico negativo. Pausa. O que é entrópico? Entropia é o grau de desordem de um sistema. Portanto, um fator entrópico negativo é um fator organizador. Tá? Então, a vida, que é a manifestação da inteligência no planeta, ela é um fator organizador. Tanto que quando você está vivo, o seu organismo funciona muito bem. Quando você vai embora, que o teu princípio inteligente abandona esse corpo, o que acontece com a matéria? Se desorganiza. A doutora Lynn Margulis, no seu livro O que é Vida, ela define de uma maneira muito feliz, na minha opinião, vida dizendo que são ilhas de ordem num oceano de caos. Né? Então, esse princípio inteligente, que é esse elemento entrópico negativo, quando ele se individualiza, ele vai formar o princípio organizativo da matéria, individualizado, que é a alma ou o espírito. Se eu não tiver, aí nós vamos já começar a falar um pouquinho de inteligência. Se eu ainda não tiver uma capacidade mais complexa de análise, de percepção, isso não significa que eu não tenho um princípio inteligente ali. Tá? O primeiro passo é um instinto, nós vamos falar a seguir. Tá bom? Então vejam, a gente já está começando a conectar as coisas, mas eu espero que vocês estejam me acompanhando. Mesmo os que estão desdobrados, eles podem continuar acompanhando isso pelo plano espiritual.
Vamos voltar para o Kardec? Ele pergunta assim, agora a gente já falando da inteligência, ele pergunta assim, espírito é sinônimo de inteligência? Espírito com letra minúscula, tá? Espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem para ele assim, a inteligência é atributo essencial do espírito. Ou seja, é a mesma coisa? Não, mas é. Não é? Não é a mesma coisa, mas não existe espírito sem inteligência. Não é isso? Porque a essência não é a inteligência? Não é isso que caracteriza? Pois então. Então, todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. Vamos relaxar então. Se eu estou falando de princípio inteligente, é sinônimo de inteligência, tá bom? O que é que vai mudar? Vai mudar que assim, eu posso estar falando dele com letra minúscula ou com letra maiúscula. Ele pode ser parte do universo, pode ser parte de um todo, eu posso estar falando de um indivíduo, ou de alguma coisa que já está num processo evolutivo, que traz uma complexidade que eu não vou esperar de uma outra porção desse princípio inteligente, que é menos desenvolvida. Tá certo? Tá difícil hoje, né? Não? Tá dando bem? Eu fico olhando sempre para quem está fazendo assim, que aí eu me incentivo, né? Aquele que abaixa a cabeça assim, eu falo, vai com Deus, meu irmão, né? Que esse já eu perdi, já não tem jeito. Então, aqui é a questão da informação que eu estava falando para vocês, porque nessa questão 27, se você for ler, depois você chegar em casa, dá uma olhadinha nela. Essa primeira parte que eu falei é bem clara, depois ele dá uma enrolada, porque ele fala, apesar disso, da Trindade Universal, tem uma outra coisa que é, mas não é, e ele fica assim meio em cima do muro. Eu cheguei à conclusão que é informação, essa quarta coisa, porque ela não é uma coisa, mas ela é uma coisa, né? Não tem palavra para a gente definir, mas ela é alguma coisa, ela interfere na matéria. Aliás, é como a inteligência interfere na matéria. Então, é como se, guardadas as proporções, é como se a informação fosse o ectoplasma, sabe? Do desencarnado para atuar no encarnado, para ele fazer essa ligação, ele precisa do ectoplasma. A informação seria mais ou menos isso. Tá? Seria mais ou menos isso. Hoje em dia é mais fácil a gente entender isso, porque se você pega um computador, né, os dois computadores iguaizinhos, mesmo modelo, capacidade, tudo igual. E aí você abre um, aparece uma coisa, você abre outro, aparece outra coisa. Em um você consegue fazer determinadas tarefas que em outro você não consegue fazer. Qual a diferença entre eles? Os programas. O que é um programa? É algo que foi programado. O que é aquilo? Informação. Tá certo? Informação. Que é uma coisa que hoje a gente está cercado. Então, a gente estava conversando outro dia, quando eu fiz faculdade, não faz tanto tempo assim, para a gente estudar, era complicado, porque os livros de medicina em português, eles tinham uma defasagem de 4, 5 anos. Os livros que tinham em inglês, eles tinham uma defasagem de 1, 2 anos. Por quê? Até o cara escrever o livro, publicar o livro, vender o livro, né? E depois ainda ser traduzido, então tinha uma diferença muito grande. O meio termo era espanhol, que não era tão defasado como em português, mas também não era tão novo como em inglês. E aí a gente comprava livro em espanhol. Era o único jeito de ter informação. Hoje em dia é só puxar o celular. E a informação é automática, é instantânea, né? Os livros mesmo são digitais, por quê? Porque muda a informação e eles vão mudando rapidamente. Então hoje o problema não é mais pegar a informação, o problema é como usá-la. Como é que a gente usa? O que a gente faz com aquela informação? Tá certo? Então é como se a informação ela fosse o conhecimento, a cultura, né? E o jeito de usar a informação é a sabedoria. Então, hoje, como eu não preciso dar informação para os meus alunos, eu preciso ensiná-los a buscar a informação certa e depois ensiná-los a usar essa informação de maneira que seja útil para ele e para os pacientes dele. Isso que acontece com todos nós. Então, quando você vai abrir o seu Facebook, qualquer coisa que está escrita você acha que é verdade porque está no Facebook, deixa eu te avisar. Não é assim. Né? O Descartes avisou isso. Ele falou assim, um dos 4
passos básicos do método cartesiano é verificar a fonte e a fidedignidade da informação. Isso nunca foi tão verdade, né? Então, desconfie de tudo mesmo, antes de você afirmar que aquilo é uma verdade, tá bom? Então, a informação é uma coisa muito séria. E aí a gente desemboca no conceito de inteligência. O que é inteligência? O Kardec perguntou, os espíritos já tinham respondido que é atributo fundamental do espírito. Tá, mas o que é esse atributo fundamental do espírito? Eu fui buscar a definição no dicionário, e lá está escrito assim, que inteligência pode ser definida, pode ser, porque tem vários tipos de definição, pode ser definida como a capacidade mental. Olha, toda vez que você ouve essa palavra mental no meio acadêmico, você pode até fazer associação com o espírito, tá? Porque a definição de mente e consciência deles é bizarra. Eles não conseguem a definição. David Calmer já mostrou isso, levantou 20 mil artigos e não conseguiu definir mente. 20 mil artigos que tentavam definir mente. Por que eles não conseguem? Porque eles tentam reduzir tudo à matéria. Eles tentam uma definição dentro de limites estreitos que são extrapolados pelo espírito. Tá bom? Então, a inteligência é a capacidade mental ou do espírito de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair ideias, compreender ideias e linguagens e aprender. Tá certo? Tudo isso são atributos, né, são características do que a gente chama de inteligência. E o instinto? Ele independe da inteligência? Kardec perguntou lá na questão 73. E aí os espíritos respondem, não, precisamente porque é um tipo de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. Ou seja, é o seu núcleo básico. Quando a individualização do princípio inteligente, eu imagino assim, tá? E eu estava lendo A Memória e o Tempo, do Hermínio Miranda, ele também coloca dessa maneira, eu fiquei bem contente de encontrar isso lá. Esse núcleo psíquico, dessa individualidade que se forma, ele é composto por instinto, que é inteligência, mas é uma inteligência rudimentar, vamos colocar assim, tá? É uma inteligência básica, é uma inteligência pré-programada. Não é uma coisa que vai ser pensada, raciocinada, discutida, ela é simplesmente uma consequência, tá certo? É como o arco reflexo. Você sabe o que é arco reflexo? Você está andando pela praia, aí você pisa num caco de vidro, na hora que o caco de vidro entra no seu pé e provoca uma lesão na sua pele, isso gera dor, né? Por estímulo dos receptores que estão lá no seu pé. Esses estímulos geram um potencial de ação, uma onda neural, elétrica, que sai lá do seu pé e vem para a sua medula espinhal. Antes de subir a informação para o seu córtex, para você falar assim, puxa, pisei em alguma coisa, nossa, deve ser um caco de vidro, vou falar o palavrão, né? Antes de acontecer tudo isso, você já tirou o pé. Quem mandou você tirar o pé? A medula. A medula faz assim, estímulo doloroso, movimento de afastamento do estímulo doloroso. Isso é automático. Pode-se dizer que é uma inteligência? É uma programação. E é automática, portanto é instintivo. Você tira o pé instintivamente antes de tomar consciência do que está realmente acontecendo. Isso mostra que esse núcleo básico do psiquismo, que é ali o teu instinto, está lá ainda. E a pergunta que a gente pode fazer, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, é assim, e quando eu chegar lá? Quando eu estiver lá no mundo crístico, na dimensão crística, será que o meu instinto vai estar no mesmo lugar? Eu acho que sim. Pensando como você imagina um prédio sendo construído. Quando o prédio começou a ser construído, você construiu o primeiro andar. Para você construir o primeiro andar, você tem que fazer o chão. Para você fazer o chão do primeiro andar, você botou um tijolinho lá. Você já está no 29º andar. Cadê o chão do tijolinho do primeiro andar? Está lá. Fazendo o quê? O que ele sempre fez. Né? Só que agora tem tanta coisa em cima que ninguém para pensar no tijolinho. O que eu imagino é isso. Quando o nosso espírito chegar num nível de consciência, de desenvolvimento pleno, angelical,
Aquele instinto, apesar de estar lá, ele não vai ser perceptível. Por quê? Porque ele é plenamente atendido pela inteligência que se desenvolveu em cima dele. E ele não vai ser mais necessário nem percebido. Tá? Hoje, nós, em relação aos animais, o nosso instinto aparece menos que o deles, mas aparece também. Não é só alguém furar uma fila na sua frente, o teu instinto já aflorou, você já, vira bicho. Não é assim que a gente fala? Vira bicho. Por quê? Porque você desce o andar da casamental, você vai lá para o porão e bota para quebrar. Não é assim? Aí depois você fala, não posso, eu sou cristão. Aí pede desculpa, mas já xingou, tirou o cara um tapa da filha e assim por diante. Tá certo? Então, o instinto é essa inteligência rudimentar. Tá? Se a gente for buscar no dicionário, está escrito assim: os instintos são padrões herdados de respostas ou reações a certos tipos de situação ou características de determinadas espécies. Então, ele está relacionando bem o instinto com a matéria, com as espécies, e é fácil da gente perceber isso. Tá? Quando a gente fala de instinto, a gente está falando basicamente de sobrevivência, tanto do indivíduo quanto da espécie, porque as duas coisas básicas do instinto é o quê? Sobrevivência e reprodução. Né? Isso é necessário? Fundamental. Fundamental. Quem que está lutando pela vida aí? Quem está na frente ou quem está atrás? Os dois. Os dois. Né? Então, aliás, a chita. Eu sou um viciado em programas de animais, então eu sei bastante coisa sobre os bichos. A chita, que é esse felino que está atrás, tentando pegar o cervo, ela é o animal mais rápido do planeta. Só que ela gasta toda a energia dela para correr. E se ela não pega a presa, ela gastou o tanque e não conseguiu abastecer. O risco dela morrer é altíssimo. Tá certo? E como as hienas sabem disso, elas ficam sempre perto das chitas. Porque a chita, se der trabalho, se o cervinho der trabalho, quando ela pega o cervo, ela está tão esgotada que ela não consegue comer. Ela fica sentada do lado para conseguir forças para poder comer. A hiena vem e rouba o cervo dela. Você vê que a vida dela não é fácil. A gente olha, acha que ela é dona do pedaço. Não é. Então, os dois estão querendo sobreviver. Os dois estão lutando pela vida e pela sobrevivência. Isso faz parte do instinto. Por isso que eu chamo o instinto de inteligência automática. É tipo assim, em caso de emergência, aperte o botão vermelho. Tá certo? E o botão está lá. E a hora que aparece alguma emergência, botão vermelho. Certo? E aí você vai ter desencadeado uma série de reações que você não precisa pensar, elas vêm sozinhas e que vão tirar você de uma fria, tá? Nas situações de perigo extremo, perigo eminente, tá bom? Então, a inteligência e o instinto, como os espíritos explicaram para Kardec, não são coisas separadas, diferentes. Elas são estágios de evolução de uma mesma coisa. Portanto, a inteligência que se sobrepõe, ela não anula o instinto, mas subjuga o instinto, hierarquiza o instinto. Você não vai mais fazer determinadas coisas que você faria antes, porque você tem a inteligência para analisar a situação. Então, se você está em uma situação difícil, você faz uma análise antes de responder a uma situação a responder de uma maneira instintiva. Eu uso esse exemplo sempre, o pessoal acha engraçado, mas é meio verdade. Se você está no teu emprego e o teu chefe é um chato, e ele vai lá e te ofende, e você tem vontade de pular no pescoço dele, apertar até ele ficar roxinho. Aí, na hora que você vai fazer isso, você pensa, não posso, porque aí eu vou ser demitido, eu vou preso, eu vou perder o emprego, eu preciso do salário e assim por diante. Aí você faz uma análise, você fica morrendo de raiva, tem uma úlcera, mas você não faz nada. Você dá um sorriso e fala, tá bom, chefe, eu vou fazer desse jeito que você está pedindo. Aí você sai de lá, vai buscar outro emprego. Você fala, não aguento mais, cara. Aí você vai, planeja, consegue outro emprego, ganhando melhor, o teu chefe agora é super legal, você vai lá e esgana o outro chefe. Então você fez um pensamento, você não agiu instintivamente, você planejou, você fez toda uma análise da situação para tentar otimizar os resultados daquilo que está acontecendo com você. Então, o instinto você teve, não é? Como você tem o instinto de tirar o pé do caco de vidro, mas aquilo fica subjugado.
Tem um reflexo que é até famoso, porque em desenho sempre aparece, né? Chama reflexo patelar. Você vai no neurologista, ele vai pesquisar os teus reflexos, ele coloca a tua perna pendurada na maca, pega um martelinho de borracha e bate no tendão patelar. E aí o seu pé é para fazer assim, né? Ir para frente. Não é isso? Tá. Mas se eu falar para você que eu vou fazer e você prestar atenção no seu pé, o seu pé não vai para frente. Ah, então seu reflexo está ruim? Não, você bloqueou o reflexo. Entendeu? Ou então você simula o reflexo. Será que se eu fizer bem forte, ele vai falar que eu estou bem? Aí ele bota o martelinho e você dá uma bicuda nele. Mas você que deu a bicuda, não foi a medula. Né? Ou então você fala assim, será que se aparecer, se a meu pé mexer é porque eu vou ter que operar? Aí você segura o pé. Ele fica batendo lá até ficar roxo e o seu pé não sai do lugar. Por quê? A medula está mal, o reflexo não está... Não, você bloqueia, você interfere. Isso que eu chamo de hierarquização do instinto. Tá? Ele está lá, mas ele agora responde, né, a outros comandos superiores àquele anteriormente. Bom, e o que é pensamento? Estamos indo, hein, pessoal? Está chegando lá, calma. O que é o pensamento? Bom, pensamento é matéria. Então, eu escrevi um artigo uma vez falando isso, e alguns colegas bem importantes, pessoas que eu considero bastante, me criticaram, falando que não tinha nenhuma evidência sobre isso. Eu fui reavaliar, busquei em André Luiz, busquei em Kardec. Gente, desculpa. A culpa não é minha, reclama com Deus. Pensamento é matéria, tá certo? Tanto que o André fala da partícula do pensamento, né? Ele usa esse termo, tá certo? Agora, é uma matéria igual essa que está ao nosso redor? Claro que não, né? É uma matéria supraluminal. Não sei se lembram, alguém já acha familiar essa frase? A minha casa fica lá de trás do mundo, mas eu vou em um segundo como quando começo a cantar. E o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Né? Lupicínio Rodrigues. Quem trouxe essa música e falou a associação com o pensamento foi a doutora Irvênia. Né? Como eu sou fãzão dela, eu já pedi licença e peguei para mim. Porque ela diz assim, que os poetas dizem com beleza as verdades que a ciência vai descobrir no futuro. E é bem isso mesmo. Né? Quer dizer, o pensamento é uma matéria, mas que caminha a uma velocidade acima da velocidade da luz, é quase que instantâneo, né? E o Lupicínio Rodrigues já tinha percebido isso. Então, o que seria especificamente o pensamento? Uma matéria sutil ou fluídica, emanada do espírito, letra maiúscula, para veicular as ideias ou sentimentos geradas no princípio inteligente individualizado. Tá certo? Vocês veem que eu usei aqui a palavra espírito com letra maiúscula e falei de princípio inteligente individualizado. Sabe por quê? Quem faz com que o pensamento apareça é o princípio inteligente individualizado. Porque é a inteligência, ela é que gera o sentimento ou a ideia. Mas a matéria que vai ser animada para virar um pensamento e ser emitida está no perispírito, portanto, espírito. Tá bom? Aí você vai falar assim para mim, então, quando eu estiver lá junto de Jesus, que eu não tiver mais perispírito, eu não penso mais. Pensa. Mas quando você emite esse pensamento na direção dos planos inferiores, quando esta força, quando esta informação atinge os planos inferiores, vai animar a matéria para gerar o pensamento. Não tem pensamento sem matéria, como não tem luz sem matéria, quando não tem som sem matéria. Não é? O som, ele não se propaga no vácuo. Por quê? O som é a vibração do ar. Não é assim? O pensamento é a mesma coisa. Eu preciso de matéria, só que é uma matéria não densa, não uma matéria sólida, né? Abaixo da velocidade da luz. Tem que ser uma matéria supraluminal. Tá? E é aí que a gente imagina que as coisas acontecem. E funciona mais ou menos como as ondas eletromagnéticas que trazem as imagens e o som da TV ou do rádio. Então, assim, ninguém está vendo a Globo aqui, o sinal da Globo. Mas se eu pegar uma TV que tenha um sintonizador e eu consiga ajustar na frequência de onda que está trazendo o sinal da Globo, eu vou, usando um aparelho de TV, decodificar
as informações que estão naquela onda eletromagnética e vai aparecer a imagem na minha tela. Tá certo? É mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, no momento em que eu tenho uma ideia ou um sentimento, isso move a matéria do meu perispírito. E essa matéria instruída, que recebeu a informação pertinente ao que eu senti ou à ideia que eu tive, ela é emitida. E ao mesmo momento em que eu emito esse pensamento para o espaço, para o éter, ele fica condensado na minha atmosfera psíquica, que a gente chama de aura. Então, a minha aura é exatamente aquilo que eu penso. Todo pensamento que eu emito fica uma amostra grátis na minha aura. E ela vai ficar ali, saneando ou desequilibrando a minha psique. Por quê? Porque ela fica reverberando na minha atmosfera psíquica. O André Luiz chamou isso de larvas mentais. Então, se você é aquele cara, ó dia, ó azar, ó mês, ó ano, né? Não vai dar certo, o mundo vai acabar, tudo é uma droga. Né? O que isso está gerando? Gera um pensamento que depois, quando você quiser sair disso, ele te retroalimenta. Você volta a pensar naquilo, mesmo que inicialmente você não esteja com a intenção de fazer. E o inverso é verdadeiro, essa é a boa notícia. Se você fica, não, que dia lindo, nossa, o mar, que maravilha, eu adoro ver o mar. Toda vez que eu olho o mar, eu fico emocionado. Isso gera a mesma coisa, um repetidor na minha psicosfera, que vai fazer com que eu me sinta bem, que vai me trazer bem-estar. Então, se você é um pessimista, você vai ser infeliz por opção, é escolha. Se você é um otimista, você vai ser feliz por opção também. Né? Eu tenho uma parente que eu achei engraçado, uma vez ela falou assim, eu detesto aquela menina que trabalha comigo, eu não suporto ela, eu já fico esperando a hora que ela vai entrar, porque já dá até dor de estômago. Eu falei, por quê? Ela é muito chata. Não, é feliz. Ela está sempre de bom humor, quem é que acorda de bom humor? Pô, coitada, quem está doente é ela, não é a menina que está bem, né? Está feliz, deve estar nem aí para o mau humor dela. Né? Então você veja como é engraçado, porque a gente não consegue ver a coisa de outro jeito. Como a aura é a tua psicosfera, é o que você vê imediatamente perto de você. Só que é o que você criou que você vê, não é o que é. Né? E aí, esse movimento que a inteligência dá para a matéria, através da informação, da instrução da matéria, o Dr. Hernani Guimarães colocou num livro, o livro tem esse nome, O Espírito Move Matéria. Ou seja, a partir do movimento, o movimento dessa matéria, ele é gerado a partir da instrução que eu dei para ela. Lembra que eu falei que é como o princípio inteligente se relaciona com o fluido cósmico? É pela informação? Pois é. Quando você emite um pensamento, é como se você estivesse emitindo um ser. Porque ele tem um quantum de inteligência, que é a instrução que você determinou para ele, e ele tem uma matéria que o anima, que é o que vai transportar ele, para ele ser decodificado onde houver um receptor. Então, quando eu emito um pensamento, onde tiver alguém que tenha uma frequência de onda semelhante à minha, vai receber esse pensamento. Mesmo que seja subliminar, mesmo que seja subconsciente. Tá legal? Então, essa é a questão do pensamento. Bom, o pensamento, ele carrega essa informação que é determinada pelo sentimento ou ideia. Portanto, do jeito que eu estou colocando para vocês, não sei se vocês perceberam, o pensamento, ele não é produto imediato do princípio inteligente. Tá certo? Ele é uma modificação da matéria. O produto imediato do princípio inteligente, ele é o sentimento ou a ideia. Tá certo? Então, se tiver alguém da física, psicólogos, filósofos, vai ter gente que vai falar, não é nada disso. Tenta se despir do conceito da palavra que você tem e vem para o conceito que eu estou apresentando. Porque existem várias formas de eu falar a mesma coisa. Esse é o problema da falta de precisão de linguagem. Né? Então, por isso que eu me preocupei em colocar para vocês cada conceito de cada palavra que eu estou usando. Que é para você, mesmo que você não use a palavra com a mesma designação que eu estou usando, você consiga entender o que eu estou querendo dizer. Tá certo? Muito bem. Então, esse pensamento,
ele está trazendo a informação que foi gerada pela ideia ou pelo sentimento, que são frutos diretos do princípio inteligente. Tá? E aí eu peguei esse trecho do André, do Entre Dois Mundos, em que ele fala: a partícula do pensamento, olha lá, né? Partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito, porque o pensamento é poderoso, tá? Você produziu ele é de sua responsabilidade. Por isso, cuidado com o que você pensa, né? É claro que é muito complicado. Quando você for pensar no que você pensou, você já pensou. Não é assim? Por isso que o Lupicínio Rodrigues falou que o pensamento é uma coisa estranha, porque a gente voa quando começa a pensar. Mas é bom que a gente vá se disciplinando para diminuir a frequência de onda baixa, os pensamentos de de natureza ruim. Tá? Então ele fala que, apesar desse pensamento ser poderoso, e que a produz, é igualmente passiva diante do sentimento que dá forma, natureza para o bem e para o mal. Então veja, o que eu coloquei para vocês é exatamente o que eu ouvi do André Luiz. Tá? O pensamento, ele é moldado pelo sentimento, pela ideia. Tá certo? Para o bem ou para o mal, aí vai depender de você. Tá certo? Bom, quando a gente fala um pouquinho da fisiologia do pensamento, que é como funciona, a gente vai entender que a característica do pensamento depende do sentimento da ideia que lhe deu origem. Tá? Então, um pensamento bom é aquele que tem uma informação positiva, e o pensamento ruim é que tem informação negativa. E o André também nos ensina, ele é denso e de ondas longas, tá? Quando ele é um sentimento desviado do amor. Tá certo? Porque assim, acho que já falei isso aqui, Deus não criou o mal, né? Deus criou tudo. Pois é, então o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Tá certo? Ele não ia criar o mal. Ele só criou tudo que é positivo e harmonioso. A ausência desse bem é que nós chamamos de mal. O efeito da ausência nós percebemos como mal. Tá certo? Então, quando eu estou com um sentimento ou uma ideia que está desviada da criação, ela é emitida através de um pensamento de ondas longas. Essas ondas longas, elas têm um alcance curto e elas têm uma baixa penetrância. Ou seja, se você olhar para o seu vizinho do lado e desejar que ele quebre a perna, mas ele está do seu lado pensando, puxa, que cara simpático esse do meu lado. O que está acontecendo ali? O cara que está te achando simpático está se revigorando. Ele está emitindo ondas de alta frequência, está elevando o padrão vibratório do perispírito dele, está encontrando paz e bem-estar. E o outro que está desejando que o cara quebre a perna, ele está se desequilibrando, encontrando desarmonia e mal-estar. Por isso que eu digo assim, eu preciso perdoar o João porque ele fez tal coisa para mim. Mas ele não merece o meu perdão. Bom, o perdão não é para o João, é para você. Porque a raiva que você tem do João é a toxina que está te matando. Se o João ele gostar de você, ele não está nem aí para o seu ódio. Para você prejudicar o João, ele tem que aceitar o seu convite. Ele tem que aceitar não gostar de você como você não gosta dele. É por isso que você tem que chegar lá e falar, aqui João, eu não gosto de você, eu acho você um cara muito chato, e a partir de hoje tenha raiva de mim. Se ele tiver raiva de você, aí ele vai começar a passar mal, aí você pode ficar feliz. Mas se isso não acontecer, ele só vai se incomodar se ele tiver um pensamento ruim em relação a você. Então, na hora que você emite o pensamento, aquela frequência de onda funciona como um diapasão, que vai regular a tua frequência com a frequência do que você sentiu. Deu para entender isso aí? Então, se você quer ser feliz, é uma opção tua, você não precisa de ninguém, é só você passar a vibrar amor. Então, Deus, Ele criou as suas leis perfeitas, a gente tem essa característica. O pensamento ruim, além dele ter uma onda que não chega longe, se ela bate em alguém que está com uma frequência melhor, não penetra. Em compensação, se eu tiver um pensamento de alta frequência, o que vai acontecer? Essa alta frequência,
um pensamento de amor, ele vai informar a matéria, formar um pensamento de alta frequência, né? E isso tem um longo alcance e tem uma alta capacidade de penetrância. Então, se eu estiver rezando para o seu bem, mesmo que você me odeie, você vai receber esse bem. Mas antes de você receber esse bem, eu que estou emitindo o bem, já estou bem. Né? Quer dizer, a primeira pessoa prejudicada e a primeira pessoa beneficiada pelo pensamento é quem emite. E para que esse pensamento tenha efeito e exerça o seu poder, a outra pessoa precisa estar em sintonia, se for ruim, mas simplesmente receber se for bom. Né? Então, esses pensamentos sincronizados com o pensamento divino. Então, a doutora Marlene, no seu livro Obsessão e Suas Máscaras, que, aliás, a Associação Médico Espírita de São Paulo está começando, até o dia 4 agora de agosto, você pode fazer a inscrição pela internet no site da Associação Médico Espírita de São Paulo e fazer um curso, Obsessão e Suas Máscaras, com a própria doutora. Não é transcomunicação instrumental, não, é que ela deixou o material gravado, eles editaram e agora vai ter o curso, é gratuito, e você faz pela internet. Né? Eu acho que vale a pena. E nesse livro dela, Obsessão e Suas Máscaras, que é um livro maravilhoso, ela fala que o pensamento condiciona o cérebro, e é verdade. Então, vamos tomar o exemplo da depressão? Se você é aquele cara que está triste, aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, você ficou triste. Aí aconteceu uma outra coisa ruim, logo em seguida. Você ficou mais triste ainda. E aí você chegou à conclusão que sua vida é miserável, que está tudo uma droga, ó dia, ó azar, ó mês, ó ano, e você fica assim. Minha vida é uma porcaria, Aí começa a aparecer um monte de coisa legal, mas você não percebe, você fica só naquele padrão. Aí um certo dia alguém fala para você assim, você vem assistir uma palestra no CIMESP, aí entre uma cochilada e outra você ouve o Décio falar assim, não, você precisa mudar a frequência de onda. Aí ele fala assim, bom, vou fazer isso. Só que ele não consegue mais. Por quê? Porque o cérebro dele se acostumou a produzir os neurotransmissores. As células produzem o neurotransmissor por demanda. Então, se eu produzo muito neurotransmissor supressor, ele vai produzir uma supressão da minha atividade neural. Entende? Aí, nessa hora, eu preciso do remédio. Porque o problema extrapolou a questão da programação. Ele já está no hardware, no computador. Eu preciso tomar o remédio para retomar o controle sobre o meu aparelho neurológico e poder sair daquela vibração. Então, a doutora chama essa atenção. E não só ela, Ernesto Bolzano também, no Pensamento e Vontade, ele fala sobre isso. Certo é, pois, que o organismo, longe de ser organizador da ideia, né, tal como ensina a teoria materialista, é muito ao contrário condicionado pela ideia. Então, o pensamento do materialista, ele é invertido, ele toma o efeito por causa, e é ao contrário. Quer dizer, o que eu sinto, né, a minha ideia, o meu sentimento é que vai organizar o meu aparelho nervoso e vai produzir os meus pensamentos. Tá bom? Então, o primeiro efeito do pensamento é sobre quem emitiu, a gente já falou sobre isso. O efeito sobre o próximo depende da sintonia do outro, a gente também já falou sobre isso. Né? Se for de alta frequência, alta penetrância, de baixa frequência, baixa penetrância. Faltou quem? A vontade. Não pode faltar vontade. Viu, pessoal? Por quê? Porque a vontade é alguma coisa que é produzida pela nossa essência, pela nossa individualidade. Então, quando eu faço prece, quando eu vou pedir alguma coisa, né, antes de subir aqui para falar no CIMESP, eu faço a minha prece lá, eu digo assim, sempre, porque eu acredito nisso. A única coisa que eu posso oferecer é a minha vontade. A vontade é minha. Eu não posso pegar a vontade emprestada. Eu não posso importar a vontade. Eu não posso comprar a vontade. Eu tenho que produzir. Eu tenho que plasmar a minha vontade. Como é que eu faço isso? Está lá dentro. É a minha determinação de realmente acreditar que aquilo é importante fazer. De realmente fazer aquilo e fazer, de preferência, com amor, com prazer.
né? Vocês vieram para cá hoje, acordaram cedo, não acordaram? Na hora que você abriu o olho, que tocou o despertador, você não chegou a pensar, será que vale a pena? Hoje é sábado, não é? Vocês não pensam isso? Ou só eu? Aí você pensa assim, não, mas é o semestre, se eu não for agora, só o ano que vem. Aí você já levanta animadinho, né? Fala assim, oba, vamos tomar um café, vou encontrar o pessoal, as palestras vão ser legais. Pronto, a tua vontade te mobilizou e fez com que você se colocasse em movimento, né? E a vontade é uma coisa genuinamente tua, não tem como mudar isso. Então, ninguém se esforça para alguma coisa que ela não quer. Então, é aquela história, às vezes eu vejo isso na faculdade de medicina, ainda tem muito aluno que está fazendo medicina porque o pai e a mãe querem. E você olha na cara do guri, você vê que não está legal. Não é? Você olha para ele, ele está ali se esforçando, mas ele não tem vontade. A vontade que está fazendo ele ir é a vontade de agradar e de satisfazer os pais. Ela é insuficiente para ele ser um bom médico. Ele precisa realmente querer aquilo para ele. Isso vale para todo mundo, em todas as nossas áreas. Se você realmente não está imbuído, não está acreditando que aquilo realmente é importante, vale a pena, você não consegue sair do lugar. E se você sair, vai ser pelo motivo errado. Se sair do lugar é pelo motivo errado. Tá certo? Então, é muito importante que a gente analise isso, porque a vontade é a única coisa que a gente tem para oferecer. Assim, puxa, mas você estudou para falar essas coisas, você buscou os livros. Mas para eu buscar, eu precisei ter vontade. Não é? E mais, para eu entender o que eles estavam dizendo quando eu estava lendo, eu precisei ter vontade. Então, em última análise, o que eu estou trazendo para vocês, de conhecimento, nada é meu, não sei se vocês perceberam, não tem nada meu aí. A única coisa que tem minha aqui é a vontade. A vontade de aprender, a vontade de comunicar, a vontade de trazer para vocês isso que eu estou trazendo. E a vontade de que seja útil para vocês, o desejo de que isso traga alguma coisa de produtivo, de útil para vocês. Então, o objetivo demanda a vontade, né? Não pode ser emprestada, mas pode ser evocada. Eu posso te convidar, eu posso te mostrar como eu fico feliz, e isso gerar em você a sua vontade, não é mais a minha, tá certo? Então, eu não posso impor, né? E se eu tentar fazer isso, eu vou gerar dor, tá? Dor e sofrimento. Agora, também não dá para ignorar, né? Não dá para ignorar. Você está com aquela vontade de comer uma pizza. Dá para ignorar? Não. Você fica cantando, pega o evangelho, mas você já começa a sentir gosto de pizza, cheiro de pizza. Não dá para ignorar. Você pode enfrentar, você pode combater, mas vontade é vontade. Então, o que a gente precisa fazer é direcionar nossa vontade para a coisa certa, para uma coisa produtiva. E aí entra o conhecimento, tá? Agora, cada um de nós tem um perfil específico, como se fosse, né, a sua impressão digital. A vontade é o que mobiliza o espírito, é assim que eu concluo. E só depende do espírito, por isso em letra maiúscula. Portanto, a vontade é o combustível da alma. Eu posso ter uma Ferrari maravilhosa, novinha, se não tiver combustível, não sai da garagem. Tá certo? É fundamental. Então, concluindo, para tentar fechar o nosso título. Espírito, possuidor de inteligência. Sim, ele é inteligência. A gente pode concluir assim. Né? Emissor do pensamento, sim, gerado por suas ideias e sentimentos. Plasmador da vontade, combustível que vem da sua essência para mobilizar o seu espírito. Então, foi 1h10, um monte de coisa que eu falei para chegar nessa conclusão de um slide. Estou feliz. Quando a gente consegue concluir um slide é que deu certo. Obrigado.